Meu nome é Luísa Gatti, eu sou aluna do mestrado acadêmico em odontologia da Faculdade de Odontologia da UFMG. Hoje, eu, juntamente com a acadêmica Priscila Rubim, trazemos para vocês essa videoaula sobre estudos de caso, representando o Grupo Mineiros do SUS, como atividade avaliativa da disciplina Métodos de Investigação em Saúde Coletiva. Gostaríamos de iniciar nossa aula com a seguinte pergunta: o que é um estudo de caso? Segundo Crowe e colaboradores, essa é uma metodologia de pesquisa utilizada para gerar uma compreensão profunda e multifacetada de um evento ou fenômeno em seu contexto natural. Por essa razão, às vezes é referido como design naturalista, contrastando assim com desenhos de estudos experimentais em que o investigador busca exercer controle da variável de interesse. Além disso, esse é um tipo de pesquisa estabelecido, utilizado extensivamente em uma ampla variedade de disciplinas, com destaque para as ciências sociais. E para que os estudos de caso são utilizados? De acordo com Lin, eles podem ser utilizados para explicar, descrever ou explorar com detalhes eventos ou fenômenos no contexto real em que ocorrem. Além disso, eles podem ser utilizados também para testar produtos ou procedimentos, apresentar críticas detalhadas, fornecendo insights e ilustrando lições. Assim, podemos ter uma melhor compreensão dos significados sociais de determinado evento. E como os estudos de caso eles são conduzidos? Aqui, nós iremos focar nas etapas principais para a realização desse desenho de estudo. Inicialmente, deve-se definir uma estrutura conceitual teórica, o que envolve mapear a literatura, delinear as proposições e delimitar as fronteiras e o grau de evolução. Em seguida, a próxima etapa é planejar os casos, a partir da seleção das unidades de análise e contatos, da escolha dos meios para coleta e análise de dados, do desenvolvimento do protocolo para coleta de dados e também da definição de metodologias de controle da pesquisa. A próxima etapa envolve a condução do teste piloto, a partir do teste de procedimentos de aplicação, verificação da qualidade dos dados e realização de ajustes necessários. Assim, finalmente chegamos na etapa da coleta de dados, e para isso, faz-se necessário contatar os casos, fazer o registro dos dados e estar atento aos efeitos do pesquisador. Em seguida, será realizada a análise dos dados através da produção de uma narrativa, redução dos casos, construção de painéis de identificação de possíveis relações causais. E após analisar os dados, deve-se gerar um relatório, desenhando implicações teóricas e também fornecendo a metodologia para a replicação. Quais metodologias nós podemos empregar, então, no momento da coleta de dados? Existem alguns exemplos de instrumentos que podem ser utilizados, dentre eles o diário e o questionário, por exemplo. Além disso, as fontes documentais relacionadas ao tema em estudo se configuram também como um instrumento importante. Podem ser incluídas aqui diversas fontes, dentre elas relatórios, propostas, planos, registros, comunicados, dentre outros. A informação obtida pode, então, sim auxiliar na contextualização do caso, acrescendo informação ou na validação de evidências obtidas por outras fontes. Por fim, a entrevista é uma das metodologias mais importantes e, de fato, essenciais. Com ela, pode-se captar a diversidade de descrições e interpretações que as pessoas apresentam sobre diferentes contextos. Este instrumento é adequado também para a captação de realidades múltiplas. Então, gente, dando continuidade ao que a Luísa explicou anteriormente, o estudo de caso apresenta diferentes aplicações. Entretanto, algumas limitações inerentes ao estudo podem ser evitadas se seguirmos as orientações que vamos discutir a seguir. Alguns erros na seleção ou na conceituação do caso de forma inadequada podem ser evitados a partir do momento em que se realiza um aprofundamento da literatura teórica e empírica e deixando claro, né, quais os padrões, quais os critérios de seleção de cada caso.
A coleta de dados não relevantes, ou seja, naquelas situações em que um grande volume de dados é coletados, mas não necessariamente todo esse volume de caso vai ser importante para a descrição, para a avaliação desse estudo, é necessário que realizamos uma concentração nessa coleta de dados de acordo com o direcionamento da pesquisa, né, das questões levantadas pela pesquisa. Da mesma forma, é importante com que se realize uma limitação dos casos selecionados, concentrando nos componentes relacionados e deixando claro o que está fora do escopo da pesquisa em questão. A falta de rigor científica, ela pode ser resolvida, né, ela pode ser evitada a partir do momento em que aplicamos a triangulação e outras características técnicas, como a validação do método e também da transparência em todo o processo, né, durante a metodologia empregada na pesquisa. Os demais problemas éticos relacionados aos casos, eles podem ser evitados a partir do momento em que é garantido o anonimato de cada caso e, assim, também, muito importante, realizando o consentimento livre e esclarecido de cada caso envolvido. Então, considerando todas essas informações levantadas, nós vamos buscar na literatura exemplo de estudo de casos relevantes. E encontramos esse artigo publicado na Journal of Public Health Management em 2017, um estudo que fez uma revisão de literatura a respeito das políticas públicas de saúde empregadas no território americano e, principalmente, o objetivo desse estudo foi fazer uma comparação da metodologia empregada nesses estudos de casos. Então, para a realização desse estudo, os autores fizeram uma seleção de artigos publicados na língua inglesa, que foram revisados por pares, publicados entre o ano de 1995 e 2012, buscado em 4 plataformas de bases de dados, utilizando essas palavras-chave, basicamente que envolviam saúde pública, política ou lei, dentro do contexto de saúde pública. Os artigos foram incluídos apenas se descrevessem estudos de casos comparativos abordando a política de saúde pública no território americano. Aqui ao lado, nós temos um organograma com a sequência, né, do passo a passo de seleção desses artigos. Como eu comentei anteriormente, né, foram utilizadas essas 4 plataformas de base de dados, a ERIC, Medline, Socimex e o RUS, todos os artigos publicados na língua inglesa totalizaram 995 artigos. Após uma primeira avaliação, aproximadamente 600 artigos foram excluídos por não serem limitados ao território americano. Então, procedeu-se à leitura do abstract de 395 artigos. Com isso, eles fizeram mais exclusão de 320 artigos que não comprometiam, né, com os critérios de inclusão. 9 artigos também foram excluídos por estarem duplicados, totalizando 66 artigos restantes que foram lidos, né, na íntegra, em todo o seu conteúdo, mais aprofundadamente, e com isso eles excluíram mais 46 artigos que não cumpriam os critérios de inclusão, totalizando 20 artigos finais, né, que seguiram para elaboração da pesquisa. É importante pontuarmos que durante a discussão dos artigos, os autores consideraram essas estratégias de design das pesquisas, onde eles pontuaram 10 características, né, de estudos desse tipo, que eles precisam apresentar para poder ter uma maior margem de validação, principalmente com a aplicação de algumas técnicas de validação como a triangulação, totalizando 10 estratégias de design das pesquisas, que foram consideradas nos resultados finais e na conclusão do artigo. Então, como os resultados e conclusões, os autores observaram um uso médio de apenas 3,65 dentre as 10 táticas de design de pesquisa em média. Isso significa dizer que uma pequena quantidade de pesquisadores aplicaram essas táticas do design de pesquisa que tem o principal objetivo de validar a própria pesquisa. Isso significa dizer que, apesar do grande volume de artigos disponíveis na literatura de saúde pública americana, uma pequena quantidade, uma pequena parcela desses estudos realmente seguiram essas táticas para validação da pesquisa.
Ao expandir o uso de táticas de design de pesquisa aceitas, os pesquisadores de política de saúde pública, eles podem contribuir para a expansão das evidências necessárias no avanço das políticas de promoção da saúde, principalmente através da validação de cada um desses estudos de caso comparativo. Então, pessoal, vamos finalizando aqui a nossa videoaula. Essas foram as nossas referências bibliográficas utilizadas na concepção dessa aula. Agradecemos pela atenção de todo mundo. Muito obrigada e até a próxima.